Então a tendência é que você fique muito nervosa e aí você não consegue dar conta do conteúdo, você não consegue estudar e vai esquecer mais ainda. Ou então vai acontecer de você até lembrar superficialmente, mas na prova dá branco. Então, o que você tem que fazer para você não ter esse esquecimento? Primeira coisa, sejam muito bem-vindos. Boa noite para todos vocês, então, que estão chegando por aqui. Quero saber quem é calouro, quem nunca esteve em nenhuma live antes. Comenta aí, sou calouro ou sou caloura, para eu saber que você é uma pessoa que é nova por aqui e desejar as boas-vindas a você. E meu nome é Lilian Cruz, para quem não conhece, né? Para quem caiu de paraquedas por aqui, para os calouros que estão por aqui. Então todos os calouros, vocês são muito bem-vindos por aqui. Espero que vocês gostem dessa live. E é o seguinte, eu tô aqui pra ajudar quem quer conquistar a aprovação na ETEC. Porque digamos que eu sou uma pessoa que gosta de fazer isso. Além de ter toda a experiência nisso, de ser altamente capacitada pra fazer isso, orgulhosamente, né? Porque dá trabalho você estudar coisas voltadas pra educação. Eu gosto mesmo de resolver treta, sabe? Eu sou a pessoa que na escola eu falava assim, peraí, vamos lá. Depois que eu aprendi a estudar, né? Que eu já era uma pessoa assim que tinha talento nos estudos, porque nem sempre foi assim, eu chegava nos amigos e falava, peraí, você não tá conseguindo aprender isso? Então vamos lá. Eu sentava pra ajudar os colegas. Aí depois, quando eu já tava na faculdade, aí algum parente precisava estudar. Eu falava, vamos lá, senta aqui que eu vou te ajudar. Então aqui é basicamente isso, tá? Então aqui estão os nomes das pessoas que deixaram o nome na listinha nos últimos dias, tá bom? E primeiramente eu já quero chamar a Pietra e a Maitê, porque ontem o Instagram não deixou que elas entrassem na live. E como que funciona então, né? Quem tá com o nomezinho na lista, deixa primeiro um comentário, tá? Dizendo qual é o seu problema nos estudos. Mesmo quem já deixou em outros dias, porque eu realmente não lembro de todo mundo. Pra que aí eu te chame ao vivo aqui, beleza? Então olha só, além da Pietra e da Maitê, temos mais pessoas na listinha, né? Mais nomes aqui. Então a Júlia Pereira Leite também deixou o nome dela. Ela pode também deixar aqui um comentário dizendo qual é o problema dela nos estudos. O Caleu também, a Sara Caroline também, a Carrie também, a Sofia Camargo também, a Letícia Brito e também a Letícia Rodrigues, né, que são pessoas diferentes. A Isa Alves, a Sara Mendes, a Manu Oliveira. Aí em outras páginas aqui, eu tenho outras pessoas ainda, que a nossa lista é grande. Parece lista de chamada de escola com 50 alunos da turma. Vamos lá, vamos ver quem já deixou o comentário aqui. Caleu deixou aqui o comentário dele. Meu problema é que eu não sei me concentrar em exatas. Eu tenho muita dificuldade para aprender exatas. Beleza, pode mandar solicitação já, tá? Conforme foi deixando o comentário. A Ju Leite, problema dela é interpretação de texto. A Maitê esquece tudo que ela estuda. Ok, então essas 3 pessoas por enquanto já mandaram o problema que elas têm nos estudos, né? Então deixa eu ver se alguma das pessoas já mandou solicitação aqui pra entrar na live, pra que eu aceite. Vamos lá, a Maitê, que esquece tudo nos estudos dela, ela já mandou solicitação. Vamos lá, Maitê, vamos torcer pra hoje o Instagram deixar a gente fazer a live direito, né? O Instagram não deixou ontem. Aguardando Almeida Maitê. Momento imitando a voz do Instagram. Uhul, conseguimos conectar, Mai. Tudo bom com você? Tudo. Tô muito feliz de verdade que você conseguiu entrar. Eu tava torcendo assim muito pro Instagram deixar você ou a Pietra. E vamos lá então. Conta pra gente melhor para qual modalidade do vestibulinho você quer prestar, em qual série você tá, aquele contexto básico de sempre, tá? Uhum. Então, entrei pro nono ano, né, esse ano, e eu quero prestar para ensino médio no final do ano, no caso em dezembro, para entrar em 2022. E o meu maior, assim, problema é que eu sou aquela típica aluna que toda vez que eu vou estudar, eu sempre estudo um dia antes para tentar lembrar, porque eu tenho muita dificuldade para lembrar o que eu estudo. Muitas vezes, por exemplo, quando eu tinha aula, eu estudava alguma coisa semana passada, eu sempre tinha que ficar revisando, porque eu nunca consigo lembrar. Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa, nunca mais estude na véspera para tentar lembrar. Por quê? Porque o seu cérebro vai trollar você. Eu até já falei sobre isso em algum momento, eu vou falar resumidamente aqui para não ficar algo difícil de entender, tá bom? Imagina que você tá numa floresta. Você já leu Crepúsculo ou assistiu Crepúsculo? Já. Então imagina que você é a Bela e tá na floresta e tem, sei lá, um leão vindo atrás de você. Você consegue pensar em alguma coisa quando tem um leão vindo atrás de você? Não, né? Você só corre. Vai correndo loucamente. Por quê? Porque o nosso cérebro tem esse mecanismo. Quando ele vê uma situação de perigo, tipo um leão atrás de você, leão é carnívoro, você é feita de carne e osso, né? Então o leão vai querer atacar você. Você não consegue pensar muito do que fazer ali, porque é uma situação de um perigo real. Só que o nosso cérebro é meio bobo.
Então ele não sabe identificar o que é um perigo real e o que é um perigo, assim, mas que não tá tão iminente. Então o que acontece? Quando você deixa para estudar na véspera de uma prova, existe uma chance de você lembrar o conteúdo até naquela prova, ali na prova do colégio, por exemplo, mas pro vestibulinho isso não iria funcionar. Por quê? Porque seria uma quantidade de conteúdo muito mais extensa do que uma prova do colégio, né? E aí, se você fosse tentar estudar tudo aquilo na véspera, o que ia acontecer com o seu cérebro? A mesma coisa que aconteceria se você fosse a Bela de Crepúsculo tentando fugir de um leão. Por quê? Porque o cérebro não entende que não é um leão indo atrás de você. Ele vê a prova como um leão, dá aquela ansiedade, aquele surto, assim, aquela coisa de, meu Deus, o que eu faço agora? De não saber o que fazer. Então pode ser, inclusive, que já tenha acontecido isso com você em provas difíceis, assim, na escola. Quando eu tentava estudar na véspera, acontecia muito isso com provas de matemática. Eu tentava na véspera e parecia que fugia tudo do meu cérebro. Era como se tivessem passado corretivo, sabe? Ou errorex, branquinho, cada um chama de um jeito esse troço, né? Eu parecia que tinham tacado corretivo no meu cérebro. Que eu não conseguia lembrar nem como fazia uma conta de 2 vezes 3. Travava real mesmo. Por quê? Porque o nosso cérebro cai nesse mecanismo, que é o chamado mecanismo de luta ou fuga. Ele não consegue fazer nada ali, não consegue fazer o que é necessário, e ele vai aumentando o seu estresse. Opa, quase tirei o fone aqui, meu Deus. E aí, quando você vai aumentando esse seu estresse, você não consegue aprender. Normalmente, as pessoas, quando estão muito nervosas, por exemplo, imagina que você gosta de uma pessoa. Você é a Bela de Crepúsculo, agora gostando do Edward de Crepúsculo. E aí você tá pensando assim, meu Deus, o Edward vai falar comigo. Ai, gente, o que vai acontecer? A Bella ficava meio desnorteada, né? Quando o Edward estava perto dela. No livro mesmo ela fala que ficava meio tonta. A mesma coisa acontece, só que a prova que tava causando o seu nervosismo. E não o Edward Cullen, no caso. Não é o vampirão que brilha. É uma prova. E aí é o nervosismo muito pior. Então a tendência é que você fique muito nervosa e aí você não consegue dar conta do conteúdo, você não consegue estudar e vai esquecer mais ainda. Ou então vai acontecer de você até lembrar superficialmente, mas na prova dá branco. Então, o que você tem que fazer para você não ter esse esquecimento? Primeira coisa, tenta achar o teu horário de pico de energia para você estudar. Por quê? Principalmente para matérias que você não gosta, tá? Como eu já falei aqui em outras lives também, né? Nossa energia não é uma coisinha linear, infelizmente. Quem dera se fosse. É como se fossem altos e baixos, assim. Tipo tem uma montanha aqui e aqui embaixo tem um riacho. Aqui outra montanha, outro riacho. Ou seja, tem horas que ela tá ótima, tem horas que ela tá um horror, assim. Se você for parar para você estudar, sei lá, o alfabeto, você não vai conseguir estudar naquele momento. Então, o que você tem que fazer? Dentro dos horários que você tem livres, tenta ver quais são os mais produtivos para você. Isso já ajuda bastante. Li, eu só consigo estudar de tarde. E de tarde eu não sou produtiva. Às vezes acontece, né? Você vai para a escola talvez de manhã, aí de tarde é o teu pior horário, mas é o que sobra para estudar, porque de noite você tem alguma outra atividade, enfim. Então, o que fazer? Inserir na sua rotina, entre a atividade que você tem antes do estudo e o estudo, alguma coisa que te dê esse ânimo, que te dê essa energia, esse up no seu estudo, sabe? Então, tem pessoas, por exemplo, elas precisam chegar da escola e dormir 15 minutos para que elas consigam estudar depois para alguma prova que elas têm que fazer, consigam fazer as tarefas delas pro restante do dia. Então, se for o seu caso, você precisa fazer isso também, essa pequena pausa entre uma tarefa e outra, para você repor essa energia que é necessária. Ou seja, não emenda o estudo com outras tarefas que você teve antes, porque senão tem um risco muito grande da tua energia estar meio baixa, porque você já gastou energia ali fazendo outras tarefas, e aí você não consegue manter o flow, né, ali no seu estudo mesmo. Então é importante que você tenha essas pausas, ou então que você veja qual atividade que ela me dá uma energia maior, qual atividade que me deixa com mais ânimo para fazer o que eu preciso, para você colocar essa atividade antes do teu estudo. Mas lembrando que não pode ser uma distração, né? Porque a distração tem que ser usada como recompensa depois. Daí, outro ponto que é muito importante também que você leva em consideração é que tem que ver como está estudando também. Porque às vezes a forma como você estuda é o que faz com que você não consiga aprender aquele conteúdo de forma que ele realmente fique na sua mente. Então, muitas vezes o esquecimento não vem porque, eu não consegui aprender porque meu cérebro travou. Não, muitas vezes o esquecimento vem porque a forma como você estudou não levou essa informação para o teu cérebro. Deixa eu fazer um esquema. Vai ficar feio. Ai, meu Deus. Virei com tudo o celular aqui. Lindíssima. Errei tudo. Ai, gente. Eu sou um desastre, tá? Pisciana, faz parte da vida, né? Vocês já estão acostumados com os meus micos ao vivo. Se não fosse assim, nem seria eu. Então vamos fazer um esquema. Adoro essa caneta rosa. Eu nunca. Fazia tempo que eu não usava. Imagina. O nosso cérebro não é assim, tá? Mas é pra ficar fácil de você imaginar. Imagina que tem essa bolinha aqui, que é a sua memória de curta duração. E aí tem essa bolinha aqui, que nem é uma bolinha, na verdade, mas vamos fingir que é uma bolinha, que é a memória de longa duração. Vou colocar aqui C de curta e L de longa duração. E aí, a gente tem o roxo.
E o roxo é o conteúdo. Conteúdo tem formato de estrelinhas, porque conteúdo é o poder. Vamos lá. Aí essas estrelinhas tudo aqui. Quando você estuda o conteúdo e você estuda superficialmente, o que acaba acontecendo? Essas estrelinhas vão entrar aqui. Só que aí, o que acontece? Dona Maitê tem outros tipos de informações na vida, né? Não é só estudo, não tem jeito. Deixa eu pegar uma outra cor para ser outro tipo de informação. Então tem, por exemplo, as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, enfim, que são os quadrados. Você tem vários quadrados aqui, várias coisas. Como você tem muita coisa aqui, tem quadrado, tem estrela, tem de tudo, tem várias formas. Imagina mais coisas ainda. Tem muito conteúdo aqui. O que acontece? Quando você dorme, seu cérebro fala assim, bicho, eu não consigo levar tudo isso de memória de longa duração, não dá. Porque não vai caber tudo isso aqui, né, de longa duração. Então imagina esse tracejado como sendo o processamento da informação. Esse processamento, na hora que ele vai ser feito, de acordo com a forma como você estudou o conteúdo, desse monte de estrela que você tinha aqui na de curta duração, só uma estrela vai para de longa. Às vezes menos que isso. Tipo, meia estrela. Uma estrela sem as perninhas debaixo dela, tadinha. Estrela tudo cagada, não foi direito nenhuma estrela. Por quê? Porque a forma como a gente estuda determina muito se a informação fica só na de curta duração ou se ela vai para de longa duração. Por isso que às vezes você estuda na véspera e pensa assim, ufa, consegui lembrar na prova. Por quê? Porque ainda tá na de curta duração ali. Não teve o tempo que vai ter até o vestibulinho, por exemplo. E você não pode estudar na véspera do vestibulinho, né? Porque senão você vai cair na ansiedade e você não vai dar conta de todos os tópicos em 24 horas. Não tem como. Você não é o flash para fazer isso. Então o que a gente tem que fazer? Mudar a forma de estudar para quê? Para que aconteça isso aqui, ó. Você conseguiu ter, então, aqui, deixa eu ver, 5 estrelinhas. Você levou 5 conteúdos, 5 informações para de curta duração. Nossa, minha estrela tá ótima, só que não, né? Jesus, gente. Desenhar não é comigo, não, tá? Então você tem essas 5 estrelinhas aqui. A forma como você estuda tem que fazer com que pelo menos 3 delas venham para cá. O máximo possível que você conseguir. Ou 4 dessas 5. Talvez, de acordo com como você estudar, as 5 vão parar aqui. Ou seja, toda estrelinha que você estudou, todo o conteúdo que você estudou, ele tem que passar para cá, para memória de longa duração. Como é que a gente faz isso? Gerado, amado por uns, odiado por outros. Estudo ativo e estruturado. Por quê? Porque ele vai marcar esse conteúdo de certa forma. Então, o teu cérebro, imagina, Maitê's brain, aí funcionando, né? Cérebro da Maitê funcionando. Então, o teu cérebro tem que pensar assim, estrelinha é mais importante que quadradinho. Imagina quadradinho como um monte de informação aleatória do seu dia a dia, porque a gente tem trilhões de informações, né? Tudo perto de você é informação. Tem uma cortina ali atrás, é informação. Tem um guarda-roupa ali do lado, é informação. Tudo que seu olho vê, todo o sabor que a sua boca sente, todo o cheiro que seu nariz recebe, que você sente, por exemplo, o perfume que você gosta, ou um perfume que você odeia também, né? Às vezes aqueles cheiros que dão enjoo. Toda informação que você ouve, que você toca, tudo isso é informação pro teu cérebro. Ele não consegue diferenciar quem é importante e quem não é. Por quê? Porque ele já tem um trabalho bizarro de lembrar que você precisa respirar, você precisa piscar, seu coração precisa bater, tem que ter pulsação no corpo todo. Então, como ele lembra essas coisas assim que são obrigatórias pra gente viver mesmo no dia a dia, para o cérebro dá muito trabalho ele ter que saber identificar sozinho o que tem que ir para memória de longa duração e o que não vai. Quando você estrutura o seu estudo, o que vai acontecer? Próxima folha, né? Árvores, desculpem. Eu tô acabando com as árvores aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai meio que mostrar pro teu cérebro assim, ó. Estrela é importante. Não zoe minha letra, gente. Eu tô sem apoio para escrever. Eu tô tremendo o celular todo, inclusive. Estrelinha é importante. Então, o teu cérebro vai pegar essa informação. Estrelinha é importante. Como que ele pega essa informação? De acordo com o tanto de estímulos que você gera para o cérebro. Por quê? Porque o cérebro só tem duas formas dele querer pegar a informação para ele. Ele só pega a informação que gera um impacto emocional muito grande. Por exemplo, primeiro beijo. Todo mundo lembra. Sendo bom ou ruim, todo mundo lembra. Não tem jeito. Pode ter sido um fiasco, mas a pessoa vai lembrar, porque foi um momento para ela marcante, né? E a outra forma é por meio de estímulos de vários sentidos. O nosso cérebro normalmente não tem uma memória emocional muito boa para as matérias que a gente estuda. Porque ainda que você tenha ranço da matéria, não desperta essa emoção tão grande quanto alguns momentos da vida da pessoa. Então você precisa gerar esse estímulo por meio de quê? Dos seus sentidos, por meio de você passar aquela informação mais vezes para o cérebro. E aí, como que a gente vai fazer isso? Olha só. Em vez de você estudar o conteúdo simplesmente vendo a aula, anotando, você vai fazer o seguinte, criar uma estrutura. Eu adoro escrever as coisas, mas minha letra tá ficando
um terror. Você vai criar uma estrutura que vai gerar estímulos diferentes para o teu cérebro. Para que essa informação, então, novamente, né, nesse processamento, ela passe da memória de curta duração para a memória de longa duração. O que você vai fazer? Primeiro ponto ali, vou fazer uma sondagem para saber como é que eu tô nesse assunto. Porque aí, se for um assunto que você já percebeu que te dá mais trabalho, vai ter um pouco mais de dedicação para ele. Depois disso, aula. Mas assim, vou ver a aula com a cabeça em Nárnia? Não, 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 não. A aula com concentração total aqui nessa aula e anotando durante a aula. Por quê? Porque esses dois primeiros estímulos, você vai pegar ali a informação de forma passiva e já vai colocar o teu tato junto, né? Que é o fato de você anotar. Então você vai usar 3 sentidos já. A tua audição, a tua visão na aula e o teu tato enquanto você escreve. E uma outra coisa que é interessante, quando a gente escreve algo, o nosso cérebro recebe essa informação de 2 formas diferentes. Porque você está escrevendo, ou de 3 às vezes, depende do tanto de atenção que você determina. Então, se você escreve uma coisa e está olhando para o papel, teu cérebro tem a memorização do movimento. Já percebeu que criança, às vezes, faz a letrinha no ar, assim, né? Porque a criança memorizou aquele movimento. Por isso que a gente aprende a escrever. Se a gente não memorizasse o movimento, a gente nunca conseguiria escrever nada na nossa vida. Tem gente que, como não praticou muito na infância, letra manuscrita, por exemplo, letrinha de cursiva, né? A pessoa escreve letra de forma a vida inteira. Nunca escreve com cursiva, porque ela não decorou esse movimento. Daí tem a tua audição. Mas, Lilian, como assim audição enquanto eu escrevo? O nosso cérebro, quando a gente bate o olho numa coisa que está escrevendo, é como se ele estivesse lendo mentalmente. E essa leitura mental para o cérebro é como se fosse algo que ele está ouvindo. Parece bizarro, mas tem estudos que comprovam que isso acontece mesmo, por mais estranho que pareça. Então você já está estimulando mais o seu cérebro. Depois disso, fazer um resumo desse conteúdo. Para quê? Para você pegar a essência daquele conteúdo. Quando você pega a essência, ainda que você esqueça os detalhes, que tá tudo bem, tá? Teu cérebro não vai lembrar também 100% do conteúdo. Não se cobra disso, porque ninguém lembra 100%. Tanto que sempre me perguntam assim, Li, eu tenho que decorar a tabela periódica inteira? E eu fico assim, gente, pra quê? Você quer ser químico? Não, né? Então não precisa. Porque até os químicos não sabem a tabela periódica inteira. São raríssimas pessoas que conseguem isso. Porque precisa memorizar muita coisa. Então, foca em pegar a essência daquele conteúdo. O resumo te dá essa essência para que na sua revisão, por exemplo, você consiga lembrar aquele assunto com mais facilidade. E também para que você consiga responder questões sobre esse assunto. Inclusive, outros 2 pontos importantes que você faça, né? Sempre coloca uma resolução comentada junto. Por quê? Para o teu cérebro pegar o raciocínio daquela resposta, sabe? A gente tem muita dificuldade, às vezes, para aplicar a teoria na prática. Principalmente em exatas. Eu não sei se você é bom em exatas, mas se você não for a pessoa que gosta muito de exatas, você deve perceber, né? Que parece que a teoria tá fácil. Aí coloca lá a conta. Vixe. Então, para não ter esse problema, a resolução comentada ela vai conduzir, de certa forma, o seu raciocínio. Você vai entender, poxa, para chegar até essa resposta aqui, eu preciso fazer essa etapas. Então, a resolução comentada ajuda você nisso. E depois, fixação. Beleza, encerrou o ciclo do estudo ali. Depois, o que você vai fazer naquela mesma semana para você não esquecer o conteúdo? Revisar aquele conteúdo. Ilha, mas por que na mesma semana, sendo que eu não esqueci ainda? Essa é a pergunta clássica. Exatamente porque você não pode esperar esquecer para você revisar o conteúdo. Então, por isso que dentro daquela semana, no máximo uns 7 dias depois de você ter estudado, você revisa. Por conta da curva do esquecimento. Maldição que existe e que ninguém está imune a ela. Então, o que acontece com a curva do esquecimento é que ela faz com que você vá perdendo a informação. Quando a pessoa estuda de um jeito muito passivo, sem seguir essas etapas que eu te falei, essa pessoa perde boa parte do conteúdo já no dia seguinte. Então dá aquela sensação de estudei ontem, hoje não lembro mais. Tem gente que estuda hoje um conteúdo, amanhã não lembra nenhuma vírgula daquele conteúdo mais. Por quê? Porque foi um estudo muito passivo. O estudo ativo, você consegue manter ainda aquela informação. Só que depois de uma semana, mais ou menos, imagina, todas as músicas que você ouviu. Cara, se colocar só as do Harry Styles que eu vi essa semana, já é informação para 3 gerações. Daí depois tudo que você comeu, depois tudo que você viu assim na vida. Ah, eu fui até o ponto de ônibus, eu fui até a farmácia, enfim, viu várias coisas. Esse tanto de informação, algumas delas vão começar a ocupar espaço, aí o cérebro pensa assim, não tem espaço para tanta coisa. É tipo o celular com memória cheia. Você vai, aí você apaga umas fotos do crush, né? E aí você, pronto, agora eu posso baixar o aplicativo. Aí tá. Aí chegou aquela atualização do WhatsApp. Agora eu tenho que tirar esse aplicativo aqui para atualizar o WhatsApp porque não tem espaço. O cérebro é tipo isso. Ele fica pensando assim, meu Deus, o que eu vou tirar aqui para colocar mais coisa? E ele acaba tirando, às vezes, o conteúdo que você estuda, tá? Então, para não ter esse problema, você vai revisar dentro dessa mesma semana. Porque aí você impede que o cérebro passe uma borracha naquele conteúdo e aí ele vai ser mantido no seu cérebro. Mas recapitulando, então, você precisa fazer o estudo ativo e estruturado para que você leve essa informação para a memória de longa duração.
E aí, além disso, você precisa revisar o conteúdo dentro de uma semana ainda que você estudou, ou seja, estudei na segunda-feira. Até a próxima segunda, eu tenho que revisar aquele tópico, tá? Para você não cair na curva do esquecimento. Porque a curva do esquecimento, ela acaba com as pessoas. Faz com que você perca um monte de conteúdo que você estudou, um monte de informações importantes. E aí você vai evitar esse esquecimento. Então você vai perceber que nas primeiras semanas fazendo isso vai parecer algo um pouco difícil. Só que depois você pega o jeito. E aí fica automático, praticamente. Quando fica automático é o sucesso, porque você consegue seguir tranquilamente. Beleza? Beleza. Mas então, olha só, consegui ajudar você aqui, mesmo com essa interrupção do Instagram, né? Consegui. Conseguiu. Então, Muito obrigada, eu, viu, Li? imagina, eu que quero te agradecer pela persistência. Você é um exemplo aqui de pessoa persistente, porque o Instagram não deixava você entrar na live nos outros dias e hoje ele ainda bugou, né? Então, só para finalizar contigo, o nosso juramento, não esquece. Então, juro solenemente que vou colocar em prática. Vou colocar em prática. Arrasou! Eu sei que parece mico fazer um juramento, mas é só pra você se comprometer mesmo. Não só com você, mas com todo mundo que tá te vendo. Comprometimento público é o poder. Quando a gente se compromete com os outros, a gente vai e faz o que é necessário. Então, Mai, obrigada mesmo pela participação. Desculpa pelo bug do Instagram, que eu não sei o que rolou, mas depois dá uma conferidinha aqui pra você não perder nenhum detalhe, tá bom? Boa noite pra você. Tchauzinho. Eu sempre fico muito honrada de poder trazer pessoas aqui e auxiliar nesse processo de estudos que eu sei que é tenso, né? Às vezes é tenso mesmo. Vamos ver se tem mais alguém por aqui. Eu lembro que o K tinha deixado aqui também o comentário dele, mas eu não lembro qual era o comentário dele, então vou ter que ler de novo. Vamos subir aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, tá. Ele não consegue se concentrar em exatas e tem muita dificuldade para aprender exatas. Enquanto o K não coloca, então, a situation dele aqui no Instagram, quem tiver alguma pergunta, gente, de estudos, tá? Não de matrícula, documento, etc. De estudos, deixa aqui no comentário para eu saber, para eu poder responder vocês também, enquanto ele não coloca aqui. Como saber se eu realmente aprendi o conteúdo e não só decorei? Pergunta boa, foi do Todoroki. Ixi, é um nome muito grande, mas enfim, como saber se eu realmente aprendi o conteúdo e não só decorei, né? Então, primeira coisa que você precisa entender é que se você fez um estudo ativo estruturado, você certamente aprendeu aquele conteúdo. Agora, se você não fez, chances são que você só decorou aquele conteúdo, tá? Daí, segundo ponto para você observar, como que é o teu desempenho em questões do nível da prova? Por quê? Porque a pessoa que só decorou só consegue responder questão óbvia. Questão do tipo, o que é tal coisa? Questão mais, assim, direta, sabe? Agora, a pessoa que aprendeu mesmo, ela consegue resolver questões mais contextualizadas, questões que são realmente de acordo com a prova que ela quer fazer, tá bom? Então, veja isso em relação ao seu desempenho das questões e também se você consegue explicar para você mesmo esse conteúdo nas suas palavras depois ou explicar para alguém mais novinho que você. Porque se você consegue explicar para alguém mais novinho que você ou para você mesmo, significa que você pegou aquele conteúdo. A gente só consegue explicar mesmo uma coisa quando a gente aprendeu aquela coisa, tá? Quando a gente só decora, a gente não consegue explicar. É sério, é engraçado, mas é real. Opa, o K deixou aqui a situação dele. Então, o nome dele é Kaleo, ele tá no nono ano e vai fazer ensino médio junto com o curso de Ciências Humanas. Que massa! Então, ele é de humanas, olha só. Já descobri um ponto importante aqui, né? E certamente é isso que gera essa falta de concentração com as matérias exatas. Então, o que você tem que entender primeiro, K, olha só. Sempre falo, né, que o nosso cérebro tem hemisférios diferentes. É tipo o planeta, sabe? Tem hemisférios, né? Hemisfério sul, hemisfério norte. Nosso cérebro também tem isso. Tem um lado dele que ele é mais voltado porque eu tô com fone, mais voltado para exatas e um lado mais voltado para humanas. Normalmente, não é 100% dos casos, mas normalmente, a pessoa que tem o cérebro de humanas mais desenvolvido vai ter algumas travas, digamos assim, no cérebro de exatas dela, na parte de exatas do cérebro dela. Então é como se fossem duas metadezinhas ali, sabe? E aí, de acordo então com a área que você manja bem, a outra você não vai manjar tanto assim, né? Você não vai ser tão bom assim. Então é super normal ter uma área que você não domina tanto. Mas o que acaba acontecendo muitas vezes é que existe uma DA nesse meio de caminho. Lilian, o que é uma DA? É uma disfunção de aprendizagem. Por quê? Porque essa área que determina o lado de humanas e o lado de exatas significa que quando a pessoa tem um lado de humanas mais desenvolvido, o que vai fazer é que ela tem ali uma linguagem mais verbal, de certa forma. Um aprendizado verbal melhor. Porque conteúdos de humanas são mais textuais, na maior parte das vezes, né?
E uma pessoa que tem um lado de exatas mais desenvolvido vai ter um pensamento mais de raciocínio lógico, vai ser uma pessoa mais prática, vai ser uma pessoa mais de, como eu posso dizer, coisas que não são tão verbais, que não são tão textuais, assim. Então, o que você tem que perceber? Se há uma dificuldade com todas as matérias de exatas, com um grupo de matérias de exatas, ou se é com uma só. Se for com um grupo de matérias, certamente você pode ter uma DA aí. Por que eu falo isso, né? Porque a dificuldade de se concentrar no conteúdo, com a dificuldade mais primária, não é uma dificuldade, por exemplo, de entender uma fórmula, que é algo mais profundo, né? Então, essa dificuldade geralmente vem de um impedimentozinho que seu cérebro coloca. O que você vai fazer para você suprir isso? Primeiro ponto, tentar diagnosticar quando foi que surgiu. Por quê? Porque é como se fosse ao médico, sabe? Os estudos têm muito a ver com a saúde, gente. Vocês podem achar que é zoeira, mas não é. Então, quando uma pessoa, por exemplo, fala no médico que ela tem queimação no estômago, né? Que é um sintoma de gastrite. Daí o médico pergunta, desde quando você tem isso? Aí a fulaninha fala, Josefa, vamos por ela Josefa. A Josefa fala, eu tenho desde os 13 anos de idade. Ela tem hoje em dia 45 anos já. Então, assim, é uma coisa que ela acompanha há muito tempo, precisa de um tratamento diferente. E pra ver também se é uma gastrite ou se foi uma coisa que surgiu ali do nada, sabe? Agora, se ela falar assim, começou ontem, então talvez tenha a ver com algo que ela comeu, concorda? A mesma coisa no estudo. Se você percebe que essa falta de concentração sempre te acompanhou, daí é mais uma razão para ser uma DA, para possivelmente ser uma DA. Não posso te garantir aqui, porque tem um teste que a gente faz para isso, tá? Mas, assim, provavelmente é isso. Então, se for uma coisa que te acompanha há muito tempo, ou então desde a segunda série, quarta série, essas etapas mais simples do estudo, né? Porque quando a gente vai do sexto ano em diante, o conteúdo é mais denso, é mais difícil mesmo. Agora, antes do sexto ano, é muito raro uma pessoa ter dificuldades bruscas com algo que não seja uma dificuldade que vem ali mais primitiva, que vem de uma DA, talvez, de alguma falha, algum trauma de aprendizagem, enfim. Então, se for algo mais antigo, o que você precisa fazer? Primeiro, tentar descobrir se tem alguma coisa que te travou ali no seu estudo, pra você ressignificar isso. Eu sei que parece coisa de blogueira, good vibes, mas não é coisa de blogueira good vibes, é coisa real mesmo. Então, às vezes, você lida mal com a matéria, que nem eu lidava pessimamente mal com matemática, porque eu tinha um trauma na terceira série que me fez achar burra. É isso, eu falava que eu era burra. E olha que horror, né? A pessoa se chamar de burro, gente. E eu fazia isso porque eu tinha trauma de matemática desde a terceira série, com 9 anos de idade. Então, eu só consegui melhorar depois que eu identifiquei quando tinha surgido esse trauma, identifiquei o que me fez sentir assim, e aí eu recuperei aquela base, que é a segunda coisa que você tem que fazer. Tentar recuperar a base perdida. Claro que você não vai conseguir ter tempo hábil de estudar todos os assuntos que você viu desde a série em que você teve uma trava com essa matéria, desde quando você parou de ter essa concentração com a matemática, com as exatas em geral, né? Mas assim, você consegue recuperar aqueles conteúdos básicos para que você aprenda os conteúdos restantes, tá bom? Então, por exemplo, Li, eu percebi que meu problema com matemática surgiu na quarta série. Então, você precisa voltar em alguns assuntos lá da quarta série, bobinhos, bobinhos, mas importantes para os assuntos da frente, né? Mais para frente que você vai estudar, para você repor essa base perdida. E também um outro ponto em relação a essa concentração que você não tem, que ela notoriamente te impede de aprender, tá? Então, a dificuldade para aprender vem da dificuldade para se concentrar. Quando você não se concentra em algo, você não consegue executar aquele algo tão bem assim. Então, vamos supor que eu quero aprender pintura. Eu ia falar algum instrumento musical, mas aí não conta, que eu sempre falo do ukulele, né? Então, vamos supor que eu quero aprender a fazer pintura em aquarela. Só que eu sou uma pessoa... Nota-se, eu sou uma pessoa que não manja muito de artes, assim, desenho, essas coisas assim. Não gosto. Sempre fui péssima. E é uma coisa que eu realmente não me esforço pra aprender, tá? Porque pra mim não faz muito sentido. Pode ver que eu busco outras formas de manifestação artística. Escrita, música, enfim, mas desenho não é comigo, pintura também não. Mas vamos supor que eu queira aprender a pintar. Então, o que vai acontecer? Se eu não me concentrar pra essa coisa que já é naturalmente difícil pra mim, que não é habilidade minha, eu não vou conseguir aprender. Se tiver lá, a aula de aquarela, daí o professor ou a professora fala assim, agora você precisa diluir essa tinta em água e dar 3 pinceladas para a esquerda. Se eu tô com a mente nas nuvens, né, eu não vou conseguir saber nem quantas pinceladas tem que dar, muito menos se tem que umedecer o pincel ou jogar água na tinta. Eu vou jogar água no papel, vou acabar com todo o meu desenho de aquarela ali, né? Desculpa, pessoal que entende de aquarela e que sabe que talvez eu tenha falado algo muito errado sobre aquarela, mas é só um exemplo, eu juro. Ou então balé, vamos dar um exemplo que eu sei, né? Se você não está concentrado para uma aula de balé, justamente a aula de pirueta,
você não consegue nem sair do lugar. Você vai girar e vai cair. Por quê? Porque na aula de pirueta você aprende que você tem que marcar o olhar num ponto fixo para fazer a pirueta. Que a sua cabeça tem um movimento específico. Que não é simplesmente a tua perna que vai girar. A cabeça também tem um movimento específico durante a pirueta. Que você precisa saber fazer um passê muito bem feito. Porque se você não sabe fazer um passê, você não consegue fazer uma pirueta com a perna em passê. Né? Você tem que saber fazer também um demi-point, que é a meia ponta no balé, sabe? Que é a gente deixa o pezinho virado, assim, mais ou menos, né? A ponta é o pé assim, a meia ponta é o pé assim. Então, se você não sabe fazer um demi-point no balé, você não consegue fazer uma pirueta quando você ainda não usa a sapatilha de ponta, sabe? Então, se você não consegue prestar atenção nessa aula, né? Se concentrar nessa aula, você vai lá tentar fazer a pirueta e vai cair de cara no chão. Então, assim, você precisa entender que a concentração tem que vir antes do aprendizado. Lilian, mas como que eu vou criar essa concentração, então, né? Que eu sei que é difícil. Quando você não consegue se concentrar. Eu mesma, piscianíssima, sei muito bem como é isso. Então, assim, primeiro, veja distrações que estão ao seu redor durante o seu estudo. Então, aí, eu estudo, aí meu computador tá ligado na aula e o meu videogame tá lá, do meu lado. Poxa, chances são que você não consiga se concentrar. Ainda que você não pegue o videogame e fique lá jogando videogame, sua mente tá assim, tem um videogamezinho ali, né? Da hora, né? Jogar um LOL, você joga no videogame? Não sei. Jogar um jogo aí, né? Um videogame, um PlayStation, né? O cérebro começa a ficar loucão ali, pensando em outras coisas que ele quer fazer, sabe? Ou então você tá lá tentando estudar, aí tá com a Netflix aberta. Poxa, o que é mais legal? História do Brasil ou, sei lá, Riverdale? Riverdale, claro. Pra quem não gosta, insira uma série aqui. A série que você gosta vai ser mais legal pro teu cérebro do que o conteúdo que você vai estudar. E a tendência é que você fuja. Então, tira as distrações primeiro. E encontra também, como eu já falei, né, aquele momento de maior produtividade para você estudar, tá? E pega a melhor distração, aquela que o seu coração bate forte por ela, e fala o seguinte: se eu conseguir estudar esse assunto aqui, eu vou poder fazer isso que eu quero fazer, que é jogar videogame, ver minha série, ouvir Harry Styles por 4 horas seguidas dançando na frente do espelho. Enfim, o que você quiser, assim, de maior recompensa, a coisa mais legal do teu dia, você vai merecer quando você tiver cumprido a tarefa que você precisa. E por fim, um hack de concentração, né? Eu não sou muito adepta aos hacks, que são dicas curtas, assim, porque se você não sabe a base de algo, você não consegue resolver. Mas agora que você já entendeu a base, é importante que você tenha um hackzinho de concentração, que é o quê? Fazer pausas programadas, né? Pausas que você já determinou o que você vai fazer ali. Por que isso? Porque se você não cria essas pausas, sabe? O teu cérebro vai criar pausas por conta própria. Ou seja, se você não determina assim, depois que eu assistir a aula, eu vou fazer uma pausa de 5 minutos e aí depois eu faço meu resumo, o teu cérebro vai tentar fazer uma pausa quando você estiver no meio do exercício que você tinha que resolver, que era importantíssimo, porque o cérebro é desses. Ele fala assim: ah, você não me deu descanso, então eu vou descansar sozinho. Ele escolhe o pior momento para isso. Sempre é o momento que você não pode parar. Aí o cérebro vai lá e para. E para pra quê? Pra procrastinar muitas vezes. E aí você não aprende aquele conteúdo, tá bom? Então tenha essas pausas, né? Já planejadas, já programadas ali. Não deixa que o cérebro crie pausas aleatórias no teu estudo, beleza? Você acha bom ter um caderno só para estudos da ETEC? Eu acho sim. Acho muito bom para você não acabar confundindo com os estudos da escola e por um outro motivo. Quando você tem um caderno para uma coisa específica ali, você vai se comprometer com aquela coisa. Porque você pensa assim: meu Deus, hoje eu não usei esse caderno. Ou seja, significa que você não estudou, né? Agora, se for o mesmo da escola, ó o erro, ó o pecado que acontece. Você vai usar na escola, na aula do colégio, enfim, aí você pensa assim: eita, já usei esse caderno. Aí você acaba não estudando o que você tinha que estudar, porque você pensa que já usou aquele caderno. Olha que tristeza. Então vale mais a pena assim você ter um caderno separado. Assim como, por exemplo, quem está aprendendo um idioma. Ah, eu tô aprendendo francês. Pensei em francês só porque é o idioma que eu mais gosto, né? Mas tô aprendendo espanhol, tô aprendendo inglês, o idioma que você quiser. Você tem um caderno separado para ele, em vez de colocar junto com o do colégio. Porque senão você vai tentar escapar daquele conteúdo que você vai estudar ali. E é isso, então. Boa noite para todos vocês, então, e para todas vocês, calouros. Espero que tenham gostado da live, que voltem amanhã, que sejam por aqui de novo, ok? Então, boa noite para geral.